E, claro, a gente tem que falar da seleção brasileira, né, gente? Porque o Endrick está na reserva, tá gerando muito burburinho essa situação, porque Dorival Júnior confirmou, hein? Igor Jesus, jogador do Botafogo, vai ser o titular no ataque da seleção brasileira. Primeira convocação do cara, foi a grande surpresa aí da seleção. Deve ter entregado adoidado nos treinamentos. E o Endrick, que é a sensação do momento, Real Madrid, foi titular recentemente pela primeira vez no Real Madrid, já tá fazendo gol, já tá brincando com os companheiros. O Endrick vai estar no banco e Igor Jesus é o titular da seleção brasileira. Seleção brasileira essa que tem que entrar pressionada mesmo hoje, amanhã contra o Chile, tá? Tem que entrar muito pressionada, porque não tá jogando nada, tá com resultados péssimos, fez uma Copa América péssima e depois jogos nas eliminatórias piores ainda. E aí o Dorival já começa a saber que o seu cargo está em risco. É óbvio que está em risco o cargo do Dorival Júnior. E aí imagina, Dorival Júnior demitido. Em quem a CBF vai pensar? Só faltava, do jeito que a CBF, pensar no Tite. Não duvido nada, hein? Que é um cara aí de nome que está solto no mercado. Não sei se o Tite aceitaria. Nomes faltam para a CBF. E eu dou uma boa tarde para o Bruninho Prado, Mauro César Pereira, Velho Vamp. Agora, ô Velho Vamp, eu quero te fazer uma pergunta. Por quê? Porque o Endrick vai para o banco da seleção brasileira. O Endrick é jogador agora de Real Madrid, foi decisivo aí no Palmeiras. Quando recebeu chances na seleção, na maioria das vezes deu conta do recado. Foi inclusive o primeiro jogador depois do Pelé a ter feito, com 17 anos, 3 gols pela seleção brasileira em 3 jogos seguidos, que foi contra Inglaterra, Espanha e México, e o Endrick fez 3 gols consecutivos. E aí chega o cara, Vamp, que é surpresa, que foi convocado pela primeira vez e já é convocado e já é colocado de titular. Ou seja, deve ter treinado muito o Igor Jesus. Mas você concorda, Vamp, com a decisão do Dorival Júnior? Boa tarde, Tico, Bruno, Mauro, boa tarde a todos, né? Eu estava vendo a coletiva do Dorival agora há pouco, né? Foi feita essa pergunta para o Dorival, e o Dorival confirmou que, né, o lateral esquerdo, Abner, né? Vai ser jogando, e o próprio atacante aí do Botafogo, que vive um grande momento, né? Ele fala que é Igor Jesus, né? O Igor Jesus está no melhor momento, o Endrick está se adaptando ao novo clube, né? O maior clube do mundo, o Real Madrid. Foi perguntada essa pergunta que você me fez, foi perguntada para o Dorival na coletiva, né? Ele está lá no dia a dia, falou também na coletiva que não teve tempo para treinar, porque vários jogadores foram chegando, né? São jogadores de vários clubes, foram se apresentando, e que o treino de verdade mesmo, que ele vai ter a oportunidade de dar para todo mundo, o treino de verdade vai ser provavelmente ele falou quinto jogo, sexto, no sábado. Ele vai ter que dar esse treino. Então ele vai dar oportunidade, pelo que o Igor Jesus vem atravessando no Botafogo. Se eu concordo ou não, tá lá no dia a dia, né? Ele tem que saber que vai pegar agora o Chile e a seleção peruana, as 2 últimas colocadas do grupo. Concordo com você, vive sob pressão, ele sabe disso, precisa de resultado. Ele só tem 2 jogos para as eliminatórias, uma vitória contra o Equador e uma derrota contra o Paraguai. E é um momento bom para o Brasil sair, né, assim, desse sufoco, né? Somar pontos, subir mais ali. Não que o Brasil não vá à Copa do Mundo, tem que fazer muito esforço de 10 seleções, onde as 6 primeiras vai e a 7ª joga uma repescagem. Então tem que fazer muito esforço para poder não estar indo. Mas vai ser cobrado, né? Um futebol melhor, que não teve na Copa América. O Dorival teve quase 30 dias para treinar a seleção, para jogar a Copa América. Jogos amistosos aí, e todo mundo está de olho. Ganhou, não é mais do que obrigação, perdeu, é na goela. Então ele sabe disso, né? Sacou o Bruno Guimarães também. O Endrick que teve oportunidade contra o Paraguai, já não vai ter agora. Mas vamos ver, né, Tico? Foi aquilo que ele falou. O Igor Jesus vive o melhor momento
e o Endrick está se adaptando ao novo clube. Agora, o Vamp disse, né? Não dá para dizer, ele acompanha o dia a dia, mas aí eu discordo, porque eu acho que se ele disse que mal teve tempo de treinar, que o treino vai ser ali dentro do campo, dá pra gente concordar ou não, porque aí a gente vai levar como parâmetro a fase de cada um no momento. Tem o Igor Jesus, bombando no Botafogo. Sim, tá jogando muito no Botafogo, é um dos principais nomes do time, foi um jogador que foi contratado não a peso de ouro, como o Luiz Henrique e o Almada, não chegou como estrelão, mas que se tornou um estrelão do time, né, o Igor Jesus. Mas tem o Endrick, que também tá no Real Madrid, né, e tá no Real Madrid em crescente, ele tá numa crescente. Aí eu digo, porque eu discordo, Mauro, que o Vamp disse, não dá pra dizer porque ele que tá acompanhando o dia a dia. A gente também tá acompanhando o dia a dia. Se é o dia a dia deles nos clubes, a gente tá acompanhando, a gente tá vendo os jogos, como o Dorival. Dorival também não vê jogo, não vê treino do Botafogo, nem treino do Real Madrid. É pelo que ele tá vendo dentro de campo. Pra você, Mauro, o Igor Jesus hoje merece mais uma vaga de titular na seleção brasileira do que o Endrick? E outra, Dorival tá pressionado, né, Mauro? Porque é muito ruim o retrospecto do Dorival Júnior até agora na seleção brasileira. Você acha que nesses 2 jogos, se ele não convence e tem maus resultados, diante do que a gente viu da CBF, a CBF derrubou o Fernando Diniz com 6 jogos, se eu não me engano, você acha que o Dorival tem risco de perder o cargo ou não? Risco tem. Até o presidente da CBF tem o risco de perder o cargo, né? Então pode cair todo mundo. Eu acho o Dorival muito perdido nisso tudo. A convocação de um atacante que está vivendo um bom momento, mas com o qual ele nunca trabalhou, nunca foi convocado, direto já. Acho que evidencia isso. É tentativa e erro, né? Vamos tentar esse aqui para ver se está certo, vamos tentar aquele outro ali. Não parece ter muita convicção do que está fazendo. Eu sempre achei, continuo achando que a seleção brasileira é muita areia para o caminhão do Dorival Júnior. Não acho que seja um técnico capaz de ir muito longe, levar o Brasil a ter uma seleção realmente competitiva. Aliás, no Brasil não existem técnicos que nos motivem a pensar algo nesse caminho. E é tentativa e erro. E vai tentando, tentativa e erro. Coloca um, coloca o outro, vê como é que está. Funcionou, não funcionou, muda. Vai trocando, vendo se dá certo. Ficou 1 mês aproximadamente durante a Copa América com jogadores, não houve evolução. Agora, com poucos dias, não vai ter nada. Vai colocar e ver o que acontece. Vai tentar ganhar dos 2 piores times das eliminatórias. Se não ganhar dos 2, ou de um dos 2, é evidente que vai ser mais criticado e o técnico sempre fica à mercê aí de decisões dos cartolas, ainda mais com a CBF vivendo o momento que está vivendo. E sobre a escolha, Mauro, do Igor Jesus na frente do Endrick, você acha justa? Tanto faz. Você acha que hoje, pelo que ele joga no Botafogo, tanto faz, ele merece mais do que o Endrick no Real Madrid? Tanto faz. O time é uma bagunça mesmo, o time é ruim, então tanto faz. Bota um, bota o outro. Depende do que individualmente um deles conseguir se destacar. Coletivamente a seleção não tem nada. A seleção brasileira não tem nada. Não apresentou nada coletivamente. Então você põe um, põe o outro. Fica uma dependência ali de um bom momento, uma inspiração, um lance de um pouco mais de sorte, felicidade, para um funcionar melhor que o outro, porque coletivamente não existe a seleção brasileira, muito fraca, muito fraca. É um time mal preparado, que não aproveitou o período da Copa América para evoluir, e vai na tentativa e erro, tentando pontuar para sobreviver. Então, tanto um quanto o outro, sinceramente, para mim não faz a menor diferença. Mas Bruno Prado, a gente vê, né? O Mauro realmente diz que a seleção tá com futebol horroroso, e realmente tá. Mal cria chances de gol, pronto. Então o centroavante, ele pode ir. É que muitas vezes, o Endrick não fez nada. Tá bom, a bola não chegou. Como é que o Endrick vai fazer? Que é o que eu digo. Eu acho que se você quer tentar um jogador para decidir mais jogo, para fazer o Brasil jogar mais, esse jogador tem que ser o Estevão, que tá machucado. É o Estevão. O jogador, para mim, que pode entrar hoje, novo, e que pode mudar o futebol da seleção brasileira, para mim é o Estevão. Individualidade, busca a bola no meio campo, cria, vai para dentro, faz jogada de profundidade, dá assistência, finaliza. Não é a situação do Endrick, na minha opinião. A situação do Endrick, para mim, é um jogador que a bola tem que chegar nele, porque ele tem mais características de 9 do que o Estevão. Agora, a pergunta que eu te faço, o Mauro diz, não faz muita diferença. O futebol é uma droga mesmo, a bola não chega muito mesmo, mas aí o que eu digo, por um lampejo, quem pode decidir mais na seleção brasileira, na sua opinião? O Igor Jesus, que é mais experiente,
que é titular absoluto, que está com mais ritmo de jogo no Botafogo, ou o Endrick, que é o garoto que chegou cheio de personalidade na seleção brasileira, como eu falei aqui. Ele chegou aos 17 anos, ele fez 3 gols em 3 jogos consecutivos pela seleção brasileira. Igualou uma marca do Pelé, tá no Real Madrid, porque realmente isso tá gerando muita polêmica na internet. E aí eu vou dar minha opinião também, para não ficar só perguntando e ficar em cima do muro. Eu acho que o Endrick mereceria mais. Acho que o Igor Jesus está jogando muito. Acho que o Igor Jesus, sim, é um dos grandes nomes do Botafogo, que hoje é uma potência do futebol brasileiro. Para mim é a maior, pronto. É a maior potência hoje do futebol brasileiro, só que tem que concretizar em título, porque é o líder do Campeonato Brasileiro e está na semifinal da Libertadores. Só o Galo, que também está na semifinal da Libertadores. E o Palmeiras, que está disputando aí o título brasileiro com o Botafogo. Então, o que eu digo, claro que tem que respeitar o Igor Jesus, achei a convocação dele merecida, mas eu acho que para ser titular hoje, numa partida, para mim o Endrick poderia ser mais decisivo e para mim o Endrick merece mais, porque o Endrick já entregou na seleção brasileira e teve pouquíssimas chances de começar jogando. Então, minha opinião, eu acho que o Endrick poderia ser o titular. Digo aqui porque o próprio Dorival Júnior disse, eu não tinha escutado, que o Vamp trouxe aqui a informação, que ele disse que está percebendo e tomando atitude pelo que eles estão jogando nos clubes. Se ele falasse, o Igor Jesus voou nos treinamentos, o cara foi muito melhor que o Endrick, aí tudo bem. Mas se ele mesmo disse que ele não teve tempo para trabalhar e que ele está levando como base a fase nos clubes, eu acho que o Endrick mereceria mais, Bruno. E você... E outra, é difícil esperar alguma coisa dessa seleção brasileira, né? É tanto jogo ruim, é tanto resultado ruim também nos últimos meses de seleção brasileira, que é difícil esperar alguma coisa diferente. Bom, boa tarde, Pilharo, boa tarde a todos. O Endrick é um jogador que deve ficar mais tempo na seleção do que o Igor Jesus, né? Pelo potencial, pela idade, né? O Igor também é novo, mas o Endrick é um moleque aí de 18 anos. Então o Endrick tem um potencial aí para ficar mais tempo na seleção brasileira. Eu acho que aí o Dorival ele também pensa um pouco em 2 coisas. Primeiro, na atuação com o Paraguai. O Endrick foi mal contra o Paraguai, saiu no intervalo, entrou o João Pedro. Acho que se João Pedro não tivesse machucado, seria ele o titular. Acho que o João Pedro foi muito bem no segundo tempo contra o Paraguai. E tem uma questão de característica aí. O Igor Jesus é um jogador bem diferente do Endrick. O Endrick é um cara de força. O Endrick é um cara de arrancada. Eu nem acho que o Endrick é muito um 9. Assim. Eu acho que o Endrick... Ele é um atacante, que ele pode jogar em dupla. Eu não acho que ele é um cara, um pivô, isso ele não é. Ele é um cara que até precisa de espaço para correr, ele precisa de espaço para acelerar. Acho que o forte dele é a força física. Acelera, bate muito bem de fora da área. Então, eu acho que o Endrick ele tem mais essas características. O Abel, até no Palmeiras, ele mudou o sistema para 3 zagueiros na reta final do Brasileiro do ano passado para encaixar o Endrick, que ele jogava com 2 pontas e um centroavante. Ele não via o Endrick nem como ponta, nem como centroavante. E aí, para encaixar o Endrick, ele meteu 3 zagueiros, aí o lado ficava com os alas e o Endrick podia jogar em dupla ali. Na maioria dos jogos foi com o Breno Lopes e depois no Paulista com um 9, que era o Flaco. Então o Endrick, ele pode ser um 9, mas ele é um cara, não é um pivô, ele é um cara de movimentação. O Igor Jesus, ele tem mais essa característica de área e é um cara que sai da área também para tabelar com os outros. O Igor Jesus é muito inteligente. Ele é um 9 que trabalha na área, segura muito bem a bola quando recebe de costas para os outros jogadores e é inteligente assim para associar, para tabelar. No Botafogo vem Luiz Henrique, vem Almada, Savarino, encosta nele, ele tabela com os caras. Ele é muito inteligente, até para às vezes sair da área para o outro entrar. Então, talvez ele pense nessa característica, porque o time que ele está escalando é um time de associação mesmo, de um tabelar com o outro. Quando ele tira o Bruno Guimarães e coloca o Paquetá mais atrás, ele vai ter um segundo volante que chega mais e que gosta de tabelar. Tem muita jogada na seleção do Paquetá com o Neymar, por exemplo, os dois juntos, perto um do outro, tabelando, eles se davam muito bem assim. E aí ele vai com Rafinha, Rodrigo... Igor Jesus. Savinho deve ficar mais preso na ponta direita ali. Acho que é o que vai ter uma posição mais fixa, até porque o Danilo não sobe muito. Dentro, né? Rafinha por dentro, o Rodrigo saindo da esquerda para o meio. Então acho que muitas vezes a gente vai ter o Paquetá, o Rodrigo, o Rafinha e o Igor Jesus muito perto ali um do outro. Também por não ter um ponto esquerda fixo, o Rodrigo deve vir para dentro, ele bota o Abner e não o Alex Telles, que o Abner é força pura, assim.
O Abner é um lateral que vai no fundo, assim, uma força pura. Ele não é um cara de tocar, de associar. Então o lado esquerdo vai ser um lateral que é força. O Alex Telles é mais técnico. O Alex Telles não é tão rápido quanto o Abner. Então eu acho que a ideia dele é ter jogadores que tabelem mais. Então ele está optando por um jogador que tabela, que é mais assim, mais de associar, de tabelar, do que um cara de força. O Endrick é força pura. Então eu acho que a ideia também tem a ver com a característica. E se tivesse o João Pedro, acho que seria o João Pedro, o 9, e não o Igor Jesus. Então você concorda, Bruno, que tem que ser o Igor Jesus? Eu acho que se a ideia for essa, isso eu estou imaginando pela característica do time que ele vai escalar, faz sentido. Mas vamos ver amanhã, né? Amanhã no campo a gente vai ver qual é a ideia dele. Eu não acho que vai ter uma evolução tão grande assim, mas vamos ver se a ideia vai ser essa aí, todo mundo mais perto, tabelando, né? Que como o Rodrigo, Rafinha, Paquetá, Igor Jesus, dá essa ideia de que ele quer os jogadores mais perto, tabelando um com o outro. Agora, a gente fala de uma seleção, né, Vamp, que é só criticada nos últimos anos. A seleção, ela perdeu até a torcida. Ninguém mais fala, ninguém nem mais gosta de falar de jogo de seleção brasileira. Muitas vezes ninguém nem assiste jogo de seleção brasileira, porque tá chato assistir jogo de seleção brasileira. E dessa vez a gente vai falar de uma seleção que ela já não tem o Neymar. E agora não tem o Vinícius Júnior. Ou seja, não tem seus principais nomes. Também não que vai fazer tanta falta diante do futebol que mostrou nos últimos jogos. Só que aí é o que a gente diz. Não dá pra você ver individualidade. A seleção é uma bagunça. Mas não vai ter. Não vai ter esses caras que hoje são os caras aí da seleção brasileira. Nem o Neymar, nem o Vinícius Júnior. A situação já tá ruim. Seleção brasileira jogando mal e não tendo resultado. Na última coletiva, né, que a gente repercutiu adoidado aqui, o Dorival deu uma declaração lá patética, onde ele diz: me cobrem, nós vamos para a final da Copa do Mundo. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Tite recentemente. Ele falou: me cobrem, quando cobraram ele ficou brabo. Né? Que aí falaram: Tite, você prometeu que ia ter gol contra o Peñarol. E não teve. Aí ele: não, eu não prometi. Tem isso também, é discurso de treinador para fazer campanha, para tentar se garantir no cargo, e ele não tem como garantir nada. Me cobra, eu vou chegar na final da Copa do Mundo. Pelo futebol que ele tá jogando, ele pode nem chegar na Copa do Mundo. É claro, é quase impossível isso acontecer. Hoje em dia são 7 da América do Sul que vão. Mas o cara mostrando um futebol horroroso como mostra a seleção brasileira, ele prometer, ele dizer: me cobrem, que o Brasil vai para a final da Copa, pode chegar na final da Copa sim. Mas eu acho que é um surto ele dizer isso nesse momento. A pergunta que eu te faço, Vamp: alguém pode dar jeito nessa seleção brasileira? Porque a gente sempre conversa, né? A gente fala nos programas: a seleção é difícil porque não tem dia a dia. A seleção é complicado porque não tem um entrosamento. Só que as outras são a mesma coisa. Claro, são poucas as que jogam bem hoje. Mas a Espanha jogou muito bem na Euro. A França já teve fases muito boas recentemente. A Argentina, em algumas partes da Copa do Mundo, claro, por ter o Messi, tinha algumas boas atuações, também não foi coisas brilhantes, mas teve boas atuações. Por que no Brasil ninguém consegue mais fazer o Brasil jogar bem, Vamp? Por quê? Que todo treinador não consegue mais a seleção brasileira ter uma boa fase. Assim, teve boa fase com o Tite, para ser justo, porque realmente eu não gosto do trabalho dele, nas eliminatórias. Mas eu acho que é muito pouco para uma seleção brasileira que você vê. Olha o desânimo que a gente fala da seleção brasileira, gente. Eu puxo o assunto, eu tento e a gente não evolui. Porque é chato seleção brasileira. É chato, o assunto é chato. Porque não tem nada para falar de bom. Não tem ninguém para elogiar, não tem nenhum jogador para falar: opa, hoje vai porque esse cara vai jogar, a seleção tá começando a encontrar uma evolução. Não! E aí? Para entregar os pontos? Tem que vir um gringo um dia para fazer o Brasil jogar? Ou dá para acreditar que o Dorival vai cumprir a promessa dele de levar para uma final de Copa do Mundo? Ô Tico, tem que ter uma performance também melhor dos atletas, né? A gente vê esses caras aí jogando nas principais ligas do mundo, jogadores que jogam entre os maiores clubes do mundo. Se você pegar o time titular que ele vai botar no jogo de amanhã, você tem um goleiro do Manchester City, você tem o lateral direito da Juventus por muitos anos, apesar de estar no banco agora, você tem a dupla de zaga
um do Paris Saint-Germain, o outro do Arsenal, o lateral esquerdo do Lyon. Aí você vem com aquele meio campo ali, um do Wolverhampton, né? Que é o André, né? Sim. E o West Ham, Premier League, a gente vê o Paquetá lá, Rodrigo, Real Madrid, né? Aí você tem o Rafinha, Barcelona. O Igor Jesus está tendo a oportunidade agora, joga aqui no Botafogo, que está liderando o Campeonato Brasileiro e está numa semifinal de Libertadores. E o Savinho do Manchester City. E o Savinho no City, quer dizer assim, individualmente, no papel, até quem está no banco, né? Você tem jogadores que jogam em grandes ligas, em grandes clubes, e eu acho que o pessoal pode dar mais um pouco. Depois da Copa do Mundo, né? O Brasil vem jogando muito mal mesmo, mas muito mal. Teve o Ramon, depois teve o Fernando Diniz, agora tem o Dorival, né? E não viu uma grande partida. Fez uma boa partida contra a Inglaterra. Acho até que fez. Contra a Espanha, o resultado foi enganador. A Espanha atropelou o Brasil em posse de bola. Chegou a ter... Tem um momento que a Espanha tinha 70% de posse de bola, o Brasil 30%. Né? Aí um amistoso contra o México, Mequetrefe, Estados Unidos. Na Copa América, muito mal. A Copa América foi muito mal. E nas eliminatórias a gente viu aí, né? Empatou com Venezuela, perdeu de 2 seleções, que a gente fala 3, né? A gente fala que está à frente do Brasil, perdeu da Colômbia, do Uruguai e da Argentina. Aí sim, perder do Paraguai. Porra, aqui tá pegando, sai fogo aqui no estúdio. O negócio tá complicado aqui em cima. Tá complicado aqui. Aí, Tico. Espero que não caia. Falou da seleção, falamos da seleção até o... Depois começaram a reagir aqui. Então, quer dizer, não é só o Dorival, né? Os caras também têm que jogar mais. Em relação ao que você falou, o CBF conturbada, é uma seleção que... o ânimo. Eu estava vendo o treino da seleção, eles estão treinando no CT do Palmeiras. Sabe quanto torcedor tinha, Tico, na porta do CT? No hotel que a seleção tá, apareceu só uma mulher que, coincidentemente, se bateu com os jogadores. A seleção atrai muito mais gente quando vai pro Norte e Nordeste, né? A gente viu como foi lá no Pará, em Belém, todo mundo treina, saía e abre o treino, todo mundo grita. Aqui não, aqui em São Paulo e Rio, os torcedores são um pouco mais frios. No Nordeste e na Bahia, eles vão jogar na Bahia também lá. Se jogar bem, toma vaia. Mas em Manaus, Pará, né, o pessoal tem um pouco mais de paciência. Aqui, como você falou, uma coisa muito distante, Copa do Mundo não, todo mundo para ver. Eliminatórias é obrigado a ver, mas é de encantar em seus olhos. Não é, mesmo quando tinha o Neymar, com a presença de todos, né? Tá muito frio a seleção mesmo.